E agora, pessoal, a parte mais complexa, que é o Delphi. Eu vou resolver algumas questões de Delphi que eu acredito que sejam mais acessíveis e eu vou mostrar para vocês a resolução lá no programa, tá? Então, tentem acompanhar para ver se vocês conseguem entender melhor. E acho que vai ser útil, porque tem várias coisas básicas que a gente pode entender e que são questões de prova de concurso, inclusive para o nível técnico. Então, existe a chance da gente conseguir utilizar isso daí. Eu vou aproveitar, ou melhor, a chance de que isso caia. Eu vou aproveitar e também explicar conceitos básicos, tá? Então, se tu tem um tempinho e quer aprender algumas coisas de Delphi que caia na prova, eu vou revisá-las a partir de agora. Então, dá uma olhada, presta atenção para entender a maior quantidade de conceitos possíveis. Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Bom, o que tu está vendo aqui é a interface do Delphi, que eu já mostrei em aula para vocês. Então, uh, basicamente, tu está vendo aqui 5 partes, tá? Aqui tu tem alguns botões principais, botão que salva, os menus que tem um monte de opções dentro, tá? Tu vai ver que tem bastante coisa. Parece que não, mas quando tu vai abrindo as opções, elas vão se subdividindo, então tem bastante coisa aqui. E essa parte aqui é chamada paleta de componentes. A paleta de componentes, ela tem os objetos que eu posso arrastar e colocar na minha, digamos, colocar no meu formulário, tá, para utilizar. Então, como tu pode ver, existem muitas opções mesmo. Uma pessoa tem que trabalhar muito tempo nisso aqui para conseguir saber, né? E o detalhe é o seguinte: muitos especialistas em determinadas áreas só usam algumas dessas partes. Tu vê que ainda aqui se expande a quantidade de componentes que tem, para coisas diferentes. Então, tu tem para servidor, para banco de dados, para aplicações web e assim por diante. Vão ficar no standard, né, que são as funções principais. Bom, eu vou deletar isso aqui e agora a gente vê. Ok. Aqui está o Form 1, a janela principal, que é o que o usuário vai ver quando o programa estiver rodando. Esses pontinhos são apenas um guia para a gente saber onde posicionar os objetos. Eles não aparecem quando o programa está em funcionamento. Isso aqui é o código referente a essa parte aqui, tá? Tem várias coisas explicadas aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção agora, nesse momento, é que isso aqui é uma classe. O que é uma classe? Classes são tipo itens pré-determinados que ele reconhece, que o Delphi reconhece. Na verdade, toda a programação orientada a objetos. E a classe tem como padrão começar com a letra T. Uh, Todas as classes em Delphi começam assim. Aqui embaixo no código tem a palavra private, que é quando tu quer definir alguma coisa que não seja acessível por outras partes, por outros formulários, digamos. Units seriam a parte de código, então que não sejam acessíveis por outras unidades, enquanto que público quer dizer que vai ficar visível. Lembrando também que quando tu coloca algo entre chaves, isso aqui o programa ignora o que tu escrever aqui dentro, é mais para o programador ou programadora conseguir se guiar, né, futuramente, porque o código é algo realmente muito complicado, então em algumas semanas ou meses tu nem vai lembrar o que tu escreveu. Então tu pode ir colocando comentários, tá? Bom, ok. Então aqui a gente tem essa parte principal. Uma coisa que a gente tem que entender é a hierarquia, que é essa árvore, como diz aqui. Cada objeto que eu colocar vai ficar listado aqui, e aqui também vai ficar listado as suas dependências, se um objeto está dentro do outro ou não. Aqui embaixo, o inspetor de objetos, ele mostra características de cada objeto que tiver no cenário, no formulário, e tu pode ver aqui que tem uma lista bem grande, que tu vai mexendo nessas características, ele vai alterando os dados, as informações do formulário. Olha só, eu vim aqui na característica color e troquei por uma cor qualquer, e aí meu formulário já ficou de outra cor, tá? Tem muitas coisas que eu posso mexer. Entendam que aqui, ó, tá o nome do objeto, isso se chama name, na verdade. Tá? No caso, o nome aqui é olha só, tu tem, isso eu tinha explicado em aula, tu tem a caption e tu tem o name, que está aqui embaixo. O name é o que vai aparecer dentro do código, tá?
enquanto que a caption é o que aparece para o usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier mudar a caption, vamos colocar assim, ó, formulário 1, enter, aqui passou a dizer formulário 1. E não tem problema ter acento e tudo mais, porque isso aqui é para o usuário ler. Agora tu pode ver que aqui embaixo, onde diz name, ainda diz form 1 e aqui continua dizendo form 1, tá? E aqui também, ó, form 1. Todos esses nomes que tu está vendo são os nomes de referência interna do programa. É como se a gente quisesse facilitar a vida do usuário com um texto, mas dentro do programa ele tem que ter um nome especial. Bom, ok. E aqui do lado diz eventos. Eventos são programações que tu pode fazer no formulário. Então, são diversas coisas. Por exemplo, quando clicar, quando fechar, quando for criado, quando for destruído, porque um único programa pode ter vários formulários, tá? Um abrindo o outro e fechando e assim por diante. E aí, quando tu quer, por exemplo, aqui, ó, on click, então tu clica aqui, no momento não diz nada e não está vazio, mas aí eu posso criar um método. O método é uma espécie de conjunto de comandos. Então eu vou dar um nome, meu método. Eu vou botar assim, meu método. Quando a gente está trabalhando com programação, tu não tem que colocar acentuação em nada, tá? Porque senão vai dar erro, tá? Tem que ser só as palavras sem acentos. Aí tu vai ver que aqui no código surgiu uma coisa nova. Isso que surgiu, ó, o procedimento, meu método. Então, agora surgiu um lugar, que é esse pedaço aqui, que ele vai, digamos, é um comando, um conjunto de comandos que o programa vai poder acessar se ele precisar, tá? Então, são bloquinhos. Cada vez que eu crio um desses, surge um bloquinho novo aqui no código que pode ser acessado por qualquer parte do programa. Bom, ok. Isso aí é o básico, assim, de tu poder te localizar. Agora, vamos lá para as questões, e na medida que eu for resolvendo as questões, eu vou apontando nessa tela do que as questões estão falando. Questões agora. Número 1. Acerca das características básicas da linguagem de programação Delphi, é incorreto afirmar que... Pessoal, as primeiras questões elas são mais teóricas e depois vai algumas que são aplicação em cima do código. Bom, letra A. Suas propriedades podem ter seus valores definidos em tempo de desenvolvimento e alterados em tempo de execução. Tempo de execução é enquanto o programa está rodando. Tempo de desenvolvimento é enquanto tu está criando ele. Bom, o que ocorre? Quando tu está desenvolvendo o programa, tu vai colocar dados, informações. Novamente, eu vou te dar um exemplo, talvez seja mais simples, com um jogo. Então, imagina que num jogo, tu pegou e colocou assim, olha, o jogador tem, o personagem, ele tem 100 pontos de vida. Ou algo mais simples, 3 coraçõezinhos de vida. Ok, isso é o que foi definido em tempo de desenvolvimento. Aí quando a pessoa roda o jogo e o personagem ele é atingido por um inimigo, imagina que ele perde um coração, passa a ter 2 em vez de 3. Isso foi alterado em tempo de execução. Ou que esses dados podem ser alterados em tempo de execução, são alterados enquanto o programa está rodando. Então, a letra A está certa. Letra B. Um programa desenvolvido em Delphi precisa passar por um processo de compilação para gerar um programa executável. Na verdade, pessoal, todos os programas funcionam dessa forma. Quando tu cria um programa, ele é criado numa linguagem específica, que é de fácil entendimento, supostamente, né, para ti e para os outros programadores, mas na hora que ele vai ser criado, ele vai ser vendido como um pacote, distribuído, algo assim, ele tem que ser codificado, interpretado, e esse processo se chama compilação. Tá? Tanto é que o que a pessoa recebe é uma versão compilada que não dá para ser lida, porque ele não é código aberto. Tá? Então, a letra B está correta também, a gente está procurando errado. Letra C. A linguagem de programação do Delphi implementa os conceitos de classe, herança e polimorfismo, enquanto que o Object Pascal é uma linguagem puramente orientada a objeto. Então, a C está errada. Mas por que a C está errada? Vamos começar. Acontece que o Object Pascal é a linguagem do Delphi. Então ele já está dizendo como existe a linguagem do Delphi e o Object Pascal. Não é assim. O Delphi ele implementa, ele tem mais coisas em cima disso,
mas ele usa como base o objeto Pascal, então já está errado nesse ponto. A segunda questão é esta. Quando algo é orientado a objetos, esse algo tem que ter algumas características. Quais são? Classes, heranças, polimorfismo, encapsulamento, são características de uma linguagem orientada a objetos. Aqui ele está dizendo, olha, o Delphi tem classes, heranças, polimorfismo, mas o Pascal é orientado a objeto. Então ele está falando como que aquilo ali não tem relação, uma coisa não tem relação com a outra, sendo que o que foi citado para a primeira parte são as características de ser orientado a objeto. Então ele quis mostrar como que fossem dois itens diferentes, sendo que a gente está falando da mesma coisa. Por isso que a C está errada. Eu não consigo pensar em melhores exemplos, mas imagina que eu dissesse assim para ti. A Netflix, ela contém séries, contém filmes, contém programas próprios e tu pode pagar uma mensalidade. Já a Disney Plus é um serviço de streaming. Ou seja, como assim? Se o serviço de streaming é justamente isso, entendeu? Eu estou falando como que são duas coisas diferentes, quando na verdade eu estaria falando da mesma coisa, entendeu? Eu estou citando características do mesmo item. É mais ou menos isso que a letra C fez. Letra D. Utiliza o processo de desenvolvimento two-way, que permite tanto, na verdade, two-way, permite tanto escrever o código em Objeto Pascal gerando objetos visuais, como utilizar os métodos visuais gerando o código em Objeto Pascal. Como tu pode ver, a letra D confirma a linguagem. Bom, o que a letra D significa? Significa que eu posso colocar um objeto de forma visual, tá? Esse é o caminho 1. Mas eu posso vir, nota que quando eu coloquei o objeto de forma visual, automaticamente apareceu aqui o código referente ao objeto. Eu também posso criar através de código objetos, só que não é tão simples assim, mas dá para fazer isso. E aí ele aparece no formulário, entendeu? Então ele é de dois caminhos, eu posso fazer tanto uma coisa quanto outra que ele vai compreender. Então a D está correta. Letra E. A biblioteca de componentes visuais VCL, Visual Component Library, consiste de objetos reutilizáveis. Estamos falando desses itens, justamente, de tudo que está aqui. Então, por que objetos reutilizáveis? Porque está codificado dentro do Delphi que isto é um botão. Então, eu posso reutilizar quantas vezes eu quiser um botão e eu ainda posso criar meus próprios itens e jogar na biblioteca visual. Eu posso configurar, eu posso criar meus próprios componentes. E aí, eu posso criar uma guia nova dessas com meus itens que eu uso no meu programa e eles ficarem prontos para eu ficar reutilizando. É esse o objetivo, tá? Que eu possa pegar e ficar utilizando o tempo inteiro pedaços de código, itens, objetos, para que eu não precise reescrevê-los várias vezes. Então a letra E está correta. Qual é a errada? A errada é a letra C, como a gente já tinha dito. Então, vamos marcar aqui. Letra C errada. Próxima. Questão 2. Um texto de auxílio para ser exibido no momento em que o ponteiro do mouse permanecer sobre um controle de uma janela Delphi é definido na propriedade. Deixa eu te mostrar primeiro o que isso quer dizer. Aqui tem um documento do Word qualquer, tá? Na verdade, a apostila. Olha só, quando eu passar o mouse sobre um botão qualquer, por exemplo, esse, ele diz, negrito, Ctrl N e colocar o texto em negrito. Isso é uma espécie de dica. Esse é o nome, dica. Dica do botão. Os programas hoje em dia, praticamente todos têm isso. Aqui tu está vendo uma janela do Photoshop. Quando tu passa o mouse, ele mostra uma dica em formato de vídeo, inclusive. Ele te dá qual é o botão, ele te diz como funciona. No Delphi, isso se chama hint, tá? Que quer dizer dica, exatamente. Tá? Então, o que tu escrever aqui vai ser o que vai aparecer quando a pessoa passar o mouse sobre o botão. Então, em que propriedade ele é definido? Hint. Letra A é a resposta certa. Vamos lá? Número 3. Os componentes da VCL, aquela do Biblioteca de Componentes, os controles ActiveX instalados no IDE do Delphi são contidos. Bom, espera aí. Aqui está a janela
do Delphi. E aqui tu tem as abas, se tu vier aqui, ó, ActiveX, tem botõezinhos que são complementos lá que tem função dentro do navegador, por exemplo. O que acontece? Onde está isso? Está aqui na paleta de componentes. A paleta de componentes tem tudo, pessoal. Todos os itens que eu posso arrastar e jogar aqui dentro para colocar diversos comandos. Alguns desses itens, quando eu coloco aqui dentro, eles ficam invisíveis, tá? Fica só a indicação do item para que eu possa programá-lo. Mas todos eles estão na paleta de componentes. Então, aqui, só que em inglês, Component Palette. Nota que essa questão, ela tinha as outras peças da janela, tu viu? O inspetor de objetos, a árvore de hierarquia, o código e o form design. Todos os pedaços que tem no Delphi, por isso que tu tem que conhecê-los. Número 4. Na linguagem de programação Delphi 7, qual seria a maneira correta de declarar uma variável supondo que essa declaração esteja dentro de uma seção var de uma unit? Bom, agora começa a ficar um pouco mais complexo. De verdade, não importa se vai estar dentro da seção var ou não, tá? O que interessa aqui é como eu declaro uma variável. Bem, vamos lá, vamos começar. Eu não preciso do Delphi para explicar isso. Qualquer programa de computador, qualquer linguagem de programação, fora algumas exceções que a gente não precisa mencionar, normalmente funciona da seguinte maneira. Eu coloco uma instrução e no final da instrução tem que terminar com ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula é o que o compilador vai ler e dizer, aqui acabou uma instrução, depois começa outra. Então eu já vou eliminar as que não terminam com ponto e vírgula. Porque se não terminam com ponto e vírgula, ele não vai conseguir entender o que diz. Simplesmente, o Delphi ou qualquer outro programa vai chegar aqui e vai te dar um erro. Cadê o ponto e vírgula? Isso é usado em quase todas as linhas do código, exceto algumas que têm palavras especiais. Mas a maioria das linhas de código, quando eu quero explicar alguma coisa para o programa, sempre termina com ponto e vírgula. Isso já me fez eliminar duas alternativas. O próximo passo é que no caso específico do Delphi, eu tenho que explicar que tipo de variável eu tenho logo depois de um nome que eu atribuo. Então eu vou colocar um nome na variável, depois eu vou colocar o tipo de variável. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, salário, sem acento, tá? Desculpem, sei que vocês têm que estudar português, mas aqui é tudo sem acento. Salário. E o tipo, aí como o salário é um número com vírgula, eu vou usar o tipo double, tá? Nota que eu preciso colocar o ponto e vírgula, é claro. Então eu já sei que tem que ter um nome e o tipo. Aqui diz tipo e depois nome, então a letra E já não serve. Não sobrou a A e a B. Só que aqui que está o ponto. A A, ela diz nome da variável, dois pontos, tipo de variável. Aqui diz nome da variável, tipo de variável. Tem que separar. Então, é o nome, o dois pontos e o tipo de variável que tu tem. A letra A é a resposta correta. Por exemplo, se eu quero declarar um número qualquer, como por exemplo, idade, eu posso colocar a palavra idade. As pessoas em programação têm o hábito, no caso do Delphi, tá? Isso em outros programas funciona diferente. No Delphi as pessoas têm o hábito de colocar uma letrinha na frente para indicar que é uma variável, para que quando tu estiver lendo o código tu entenda. Então a pessoa ia chamar isso provavelmente de V salário, isso de V idade, tá? Então a idade, dois pontos, e aí ia dizer o tipo de número que eu tenho. Como a idade não vai ter número com vírgula, eu coloquei um inteiro, ok? Questão 5. A respeito da linguagem de programação Delphi, em sua versão embarcadeiro Delphi 10, que não é a que a gente está vendo agora, nós estamos vendo tudo voltado à linguagem a 7, embora tu encontre muita questão do 4 e o edital não diz nada. Assinale a afirmativa correta. O detalhe é que eu deixei essa questão justamente porque ela tem vários, digamos, porque a questão é bem genérica, ou seja, eu consigo resolver ela de qualquer forma. Porque olha aqui, ó. Utiliza o prefixo C para demarcar uma classe. Não, as classes elas começam com a letra T. Embora pareça óbvio que classe deveria começar com C, não, as classes começam com a letra T, que nem eu falei no início do vídeo.
Utiliza o operador e o comercial para concatenar strings. O que é string? String é sequência de texto. Concatenar é juntá-las. Eu falei sobre isso no vídeo do Excel. Se tu por acaso faz os dois, então no vídeo do Excel eu explico bem direitinho o que é concatenar usando funções do Excel. Bom, no Delphi a gente concatena com sinal de mais. Então, vamos lá. Digamos que eu declarei a minha primeira variável, vNome. E aí eu coloco que isso aqui é uma string. String, ponto e vírgula. Aí, isso aqui eu só declarei ela, não coloquei um valor. Em outra parte do código, eu vou ter que dizer assim, ó, vNome igual, e aí eu vou ter que dizer o que ela é. Então, eu vou ter que atribuir algum valor nela. Vamos dizer que eu diga, sei lá, fs, ponto e vírgula. Então, agora a variável vNome contém isso aqui. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e em outra parte do código, eu posso dizer fs mais, ou desculpem, fs não, vNome, a gente nunca pode usar o que está ali dentro, né? Senão ele não vai entender. Mas, aí eu posso emendar outra variável que eu tenha criado, ou por exemplo, eu posso colocar entre aspas aqui, algum texto, do tipo fs pessoa, tanto faz, ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula. Então isso aqui é concatenar. Bom, prover suporte à orientação a objetos. Sim, essa já é a resposta certa. Porque não importa a versão que a gente está trabalhando, ela é uma linguagem orientada a objetos. A gente ainda tem baixo nível e fracamente tipada. Eu fui deixando essas para o final porque eram um pouco mais esquisitas. O que é uma linguagem tipada fracamente? A gente tem fortemente e fracamente tipada. Isso é algo específico de programação, pessoal. Uma linguagem fortemente tipada é aquela onde cada variável tem que ser definida de acordo com um tipo. Então eu tenho que dizer, isso aqui é um texto, isso aqui é um número. Isso é importante nas linguagens mais potentes, digamos, mais modernas, porque dependendo do tipo de variável que tu tem, vai ser quanta memória vai ser armazenada, porque o computador tem que saber quanto espaço ele vai deixar para uma determinada variável. Tá? Então imagina o desperdício de espaço se ele deixar 10.000 bits para guardar uma variável e a variável contém uma letra, entendeu? Então por isso que tudo é planejado. E as fracamente tipadas são as que não se importam com o tipo de variável. Tanto faz se tiver texto, número, qualquer coisa. Então, não é o caso do Delphi. É uma linguagem de baixo nível, é o que diz na B. Bom, isso também é outro quesito de programação. As linguagens de alto nível são as linguagens complexas, bem abstratas e próximas da fala humana, próxima do que a gente entende. Então, a gente não precisa de tanto esforço para entender uma linguagem dessas. Tem palavras que a gente reconhece, como por exemplo, if é se. Agora, as linguagens de baixo nível são as que estão quase lá na linguagem da máquina. Então, elas são bem difíceis de entender para um humano, às vezes a gente nem utiliza muito elas, mas elas estão quase codificadas em linguagem de máquina, com binário e esse tipo de coisa. Que também, então, não é o caso do Delphi. 6. As classes da linguagem de programação Delphi, por convenção, possuem uma característica peculiar de sempre começarem pela letra maiúscula, essa é muito rápida, a letra T. Qualquer classe que eu vá definir, ela vai começar com a letra T e aí depois vem o nome da classe. Tá? Tform, por exemplo, é a classe formulário. O que é classe? É uma espécie de classificação em categorias. Então, isso é um formulário, aquilo é um botão, então você sempre vai começar T-button, button, e assim por diante. 7. Considere o seguinte trecho de código. Agora começa a parte complexa. Ao final da execução desse trecho de programa, a variável vTexto possui o valor. Bom, então, aqui tem a definição de variável, olha só. Aqui é a definição, pessoal, definição. É o momento em que tu diz para o computador, eu quero que você faça um espaço na memória para guardar uma informação. Eu quero que você nomeie esse espaço como vTexto. A pessoa botou o V só para lembrar que é uma variável, não é obrigatório. E o conteúdo vai ser uma string, ou seja, texto. Não adianta tu chamar de vTexto, porque ele não tem nem ideia do que isso significa.
Tu tem que colocar essa palavra string para ele saber, vai guardar informação de texto. Por que que é importante? Porque se eu colocar, por exemplo, char, ele vai achar que ele vai guardar um espaço na memória. Agora, no momento que eu digo que é uma string, ele vai guardar um espaço enorme, porque ele sabe que tem que guardar um texto ali, e ele não sabe o tamanho do texto que vai ser guardado, mas ele já reserva esse espaço, tá? Então, isso é a definição. Na verdade, melhor do que definição, tem um outro nome, né? Declaração. Declaração. Esse é um nome que a gente usa de verdade em programação. É nesse momento que a gente declarou a variável. Então, a gente disse, olha, computador, faz um espaço aí, eu quero guardar um texto e o nome desse espaço vai ser vtexto. Quando eu falar vtexto, tu lembra desse espaço. Pronto. Begin é o começo do código, do programa, tá? Que ele começa a ser executado. Então aqui nessa linha diz assim, ó, vtexto, isso aqui é um sinal de atribuição. Esse dois pontos igual diz, eu quero que você atribua. Então ele vai atribuir a palavra ao vtexto. Até aqui o vtexto estava vazio, ó. Nessa linha ele estava vazio. Era só o espaço. Então aqui eu digo para o computador, lembra aquele espacinho que eu pedi para te criar? Eu quero que tu coloque dentro dele a palavra. Pronto, ele colocou lá. Aí, até aqui, tu já entende um pouco como é que o código funciona. Terminou com ponto e vírgula também. Nota que a palavra begin não tem ponto e vírgula, nem a palavra var, porque elas são coisas internas do programa. Essa parte que são códigos que eu estou escrevendo sempre terminam com ponto e vírgula. Aí tem um comando insert. O comando insert, ele coloca outro item dentro de uma variável que já existe. Então, olha só o que diz aqui. Insert. Coloca. O quê? A palavra texto. Onde? Dentro do vtexto. Tá. Então, o vtexto só possuía a palavra palavra. Agora, ele vai colocar a palavra texto junto. Este -1 só quer dizer que tem que colocar antes. Eu sei que tu não vai ter como memorizar todos esses itens e processos, mas isso aqui tem que te ajudar a ter uma noção de como a linguagem funciona. Então, no começo estava vazio. Depois apareceu a palavra palavra. Palavras, aspas, são ignoradas. Aí, esse outro comando pediu, coloca a palavra texto aí também. Onde? No início. Então, ele colocou a palavra texto no início. Nota que como não tem espaço aqui, ó, não vai ter espaço entre esses dois itens. Então, a resposta é letra E, texto, palavra. É isso que vai passar a conter a variável que antes não tinha nada, depois tinha só a palavra palavra. Vai ter um pouquinho mais disso daqui a pouco. Vamos lá. 8. Considere o seguinte trecho de código em Delphi. Vamos lá, vamos estudando como interpretar código. Tem todo esse código. Ao final da execução desse trecho de programa, a variável vNúmero possui o valor. Viu? Outro tipo de questão similar. Então vamos lá. Nesse momento foi declarada a variável. O detalhe é que isso aqui foi declarado de uma maneira diferente. Ele declarou a variável vNúmero, vírgula, a variável vContador. Ou seja, ele estava com preguiça e decidiu declarar duas de uma vez só. As duas são do tipo inteiro. É importante que tu consiga interpretar. Ó. Então ele chegou para o computador e disse assim, faz 2 espaços para mim. O primeiro eu quero que tu chame de vNúmero. A pessoa escolhe esses nomes, tá? O segundo eu quero que tu chame de vContador. E os dois são inteiros. Aí o computador foi lá e criou 2 espaços. Criou o primeiro espaço vNúmero e depois criou o espaço vContador. E ele já determinou, é um espaço para números inteiros, que é o integer. Ok, aqui começa o código. Begin, comece. vNúmero igual a 0, 2 pontos igual a 0. Lembrem, isso é atribuição, não é o igual, é 2 pontos igual. Quando tu coloca 2 pontos igual, tu está dizendo, olha, computador, insere isso lá. Então ele foi lá no vNúmero e colocou, vale 0. vContador, 2 pontos igual a 1. Então ele foi lá e atribuiu ao vContador o valor 1. Até aqui, pessoal, não tinha valor, estava vazio. Agora já tem 2 valores. Bom, eu sinto muito, mas programação realmente é favorecido se você souber em inglês. While é enquanto. Isso aqui, o while, é um negócio chamado loop. No computador, a gente tem, em programação, a gente tem um negócio chamado loop. O loop são formas de fazer o computador repetir operações. Tá? É muito comum as operações ficarem repetidas no computador, várias vezes fazer a mesma coisa.
não vou dar um exemplo com o jogo dessa vez. Vamos supor que seja uma imagem, tá? Uma imagem, ela vai ter uma sequência de números gigantesca e essa sequência, cada número diz, tem que mostrar tal cor com tal brilho, tanto do vermelho, do verde, do azul e em tal posição. Tem que mostrar tal cor com tal brilho, isso repete muitas vezes. Então, eu posso querer criar um loop para que o computador leia a primeira linha e coloque o primeiro quadradinho. Leia a segunda, coloque o segundo quadradinho. Leia a terceira, coloque o terceiro quadradinho. Ou seja, é assim que ele vai criar a imagem do monitor, só que ele faz isso em milésimos e milésimos de segundo. O detalhe é que o loop permitiria que ele repita a operação várias vezes até terminar de ler todo o conteúdo, tá? Então, são vários tipos de loop. A gente tem o mais comum na verdade o while nem é o mais comum, tá? A gente tem while, a gente tem for, a gente tem várias maneiras de fazer loops diferentes. Bom, aqui diz o seguinte: enquanto v contador for menor que 3, do, ou seja, do, faça. Então, enquanto o v contador for menor que 3, faça. Nesse momento o v contador é 1, ele é menor que 3. Tem um novo begin, porque é um código dentro do outro. Então, o que ele vai fazer? Inc. O que é inc? Inc é incrementar. Incrementar. Quando tu apenas diz isso, o incremento sempre é 1. Tá? Outra maneira é tu colocar simplesmente um mais ou um mais i. Tem várias formas de dizer isso. O incrementar, ele vai aumentar o valor. Então, olha só. Incremente v número e incremente v contador. Então, inc é aumentar uma unidade. Ele vai lá no v número, aumenta uma unidade e aumenta uma unidade. Então, o novo resultado agora é 1 e o novo resultado aqui é 2. Quando chega no end, como isso é um loop, tá? É um loop, while, ele vai voltar para cá. Então, ele vai voltar para cá e vai ler de novo. V contador é menor que 3? Sim, V contador é menor que 3. Então faz de novo. Aumenta V número em 1, mais 1. Aumenta V contador em 1, mais 1. Resultado 3, resultado 2. Quando ele chega em end, ele volta, porque é um loop. Enquanto V contador menor que 3. V contador é menor que 3? Não, não é mais. Agora V contador chegou a 3. Então ele vai pular direto para o end e para o outro end. Então acabou o programa. O loop, pessoal, é isso. Ele vai ficar preso fazendo algum tipo de repetição até que uma condição seja satisfeita. Inclusive, isso é um erro bastante comum em programação. Tu esqueci de colocar a condição que finaliza o loop. Aí, se tu não coloca, o computador trava, porque ele fica infinitamente fazendo a mesma operação. Então, sempre tem que colocar a condição que vai encerrar o loop. Bom, ele encerra o loop aqui. Ao final da execução desse trecho de programa, a variável vNúmero possui qual valor? A variável vNúmero ficou com valor 2. Está aqui, letra A. Eu sei, não foi simples. Pessoal, isso aqui eu aprendi programação há muito, muito tempo. Eu comecei a aprender antes mesmo de entrar na faculdade de engenharia. Então, a questão é que não é simples, tá? Não é simples de verdade. Mas vocês, pelo menos alguns conceitos a gente consegue entender. E, como eu disse, né, se souber algo de inglês, com certeza vai te ajudar. Número 9. Mais uma. Vamos lá. Considere o seguinte trecho de código Delphi. Pessoal, eu peguei e selecionei um monte de questões aleatórias e várias delas eram nesse estilo. Então, por isso que eu decidi dar ênfase nelas. var, então aqui vai ser declaradas variáveis, tá? Em inglês é variables, mas no caso usa var. Aqui diz var i, ou seja, uma variável chamada i, simplesmente. E ela é um inteiro. Tá entendendo? Tá começando a te acostumar com isso? Esse é o nome dela, é sempre assim, é nome, dois pontos, tipo, ponto e vírgula, tá? Lembra disso porque podem te perguntar como se declara uma variável. Tá bom. Begin, então começa. Agora, ele diz assim, e lembrem que isso é atribuição, vale 1. Então, de novo, vamos fazer nosso esqueminha aqui. No primeiro momento, eu pedi para o computador criar um espaço para guardar um inteiro, e esse espaço a gente chamou de i. Pronto. Mas ele não tem nada.
Aí, quando começou o programa, ele disse, ok, agora vai lá e coloca o número 1, atribua o número 1, dois pontos igual é a atribuição. Aí começa um loop while, de novo, ó. While, enquanto, aí tem esse SQR, já vou falar, e for maior que 100, or é ou, e for menor ou igual que 3, do é faça. E aí tem o inc, que tu já sabe da questão anterior, que é incremento. Incremento. Aumentar o i. Tá? No caso, ele vai aumentar uma unidade o i. Bom, e aí, como funciona? Ok, vamos lá. O que é SQR? SQR é a abreviação, por uma palavra em inglês que agora me fugiu como se pronuncia, square, deve ser square. Pessoal, é raiz quadrada, tá? Aqui é a abreviação para raiz. É assim que a gente diz raiz em programação. Então, ele está dizendo, enquanto a raiz do i for maior que 100 ou a raiz do i for menor ou igual que 3, faça. Então, agora entramos de volta no esquema. O que acontece? A raiz ser maior que 100 vai demorar muito, porque o primeiro, ele começa em 1, lembra? Então, i vale 1. Aí, ele diz assim, a raiz é maior que 100 ou ela é menor ou igual que 3? Ela é menor ou igual que 3, porque raiz de 1 é 1. Então, ele pega e incrementa. Pronto, aumenta 1, vira 2. Aí ele vai lá. Bom, enquanto a raiz for maior que 100, vamos ignorar essa condição, pessoal, porque para a raiz ser maior que 100, o número tem que ser 10.000. Então vai demorar muito, tá? A raiz de 10.000 é 100. Então, vamos lá. Vamos só pensar nessa segunda condição aqui, porque é uma ou outra, tá? Tanto faz. A raiz é menor ou igual que 3? Sim, porque a raiz de 2 é 1,41. Então, não, ela é menor que 3. Então quer dizer que ele vai incrementar de novo. Mais 1. Aí vai virar 3. E assim vai, tá? A raiz de 3 é 1,73. A questão é a seguinte, é só tu pensar. Ele vai subir de 3 para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. A ideia é a seguinte, quando chegar no 9, quanto é a raiz de 9? 3. Ainda vale, porque raiz de 9 é 3, então ele continua dando uma raiz menor ou igual a 3. Só que, quando ele passar por essa condição, está no número 9 agora, ele pega e aumenta 1, vira 10. Quando tu for tirar a raiz de 10, com certeza ela é maior que 3. Ela é 3, alguma coisa, essa eu não sei decor. Então ela é 3, algo, porque ela é maior. Então ele vai parar, porque atingiu a condição. Parou e foi direto para o end. A variável i, após a execução do código, valerá 10. Por que 10 e não 9? Bom, acontece o seguinte, quando chegar em 9, ele vai ler o código e dizer, ainda posso continuar. Então ele vai incrementar mais uma vez para 10. Quando ele voltar para o loop, vai estar em 10. Aí ele vai se dar conta que a raiz do 10 é um número maior que 3. Ele já deixa de aceitar essa condição e o programa para. Por isso que o valor máximo vai ser 10. Eu sei, não é fácil, mas eu espero que o objetivo central é que tu entenda, olhando esses exemplos de código aqui, um pouco mais, tá? É algo assim, ó, de repente não cai o loop, mas cai como funciona uma variável, cai essa questão de atribuição, alguma coisa do tipo, nessa linha a variável foi declarada, nesta outra linha foi atribuído o valor tal. De repente cai uma coisa mais simples, como declarar duas variáveis e somar uma com outra, tá? Então, não é tão difícil entender um código simples. Para nossa sorte, a chance do código ser simples é grande, tá? Claro, né, dentro do possível, tu já tem um pouco também essa questão do loop. Então, o que tu entendeu, né? O que tu aprendeu nesses últimos itens? Como é que eu declaro variáveis? Quais são os tipos de variáveis? Qual é a forma certa de escrever? Tá? Como é que funciona um loop? Que eu posso fazer essas operações? E algumas características básicas do Delphi, alguns conceitos básicos, tá? É uma matéria realmente difícil, eu não tenho uma coisa melhor para dizer para vocês, de verdade, tá? Existe muito tempo para aprender, mas eu espero que de alguma forma isso aqui ajude vocês.